Olá, samaritanas! Vamos iniciar mais uma série aqui nesse canal, porque agora eu tô assim, cheia das séries. Eu quero trazer para essa nova série um texto assim muito conhecido, muito falado em diversas religiões, até por pessoas que não são tão assíduas assim, né, em determinada religião, mas é um texto conhecido mundialmente. É a oração do Pai Nosso. Ah, mas eu conheço a oração do Pai Nosso de trás pra frente, de cor e salteado, desde criança. O que a gente pode tirar de tão extraordinário dessa oração? Gente, o Pai Nosso foi a oração que Cristo deixou como exemplo. E não é uma simples oração. E eu quero extrair com você o máximo de informações que Jesus deixou ali, tanto explicitamente como nas entrelinhas no decorrer dessa série. Então vamos começar lendo o versículo, né? O capítulo. É lá em Mateus, capítulo 6. E bora rapidinho assim pro contexto. Aqui Jesus está ensinando os discípulos de que forma eles devem orar, porque ele está fazendo um contraste com a forma como os fariseus oravam, né? Aqui se você for ver no verso 5, ele cita: não sejam como os hipócritas quando vocês forem orar, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Aí uma pequena polêmica, né? Poxa, então isso quer dizer que as orações que a gente faz em pé, Deus não ouve. A gente tem que orar sempre ajoelhado, porque se você estiver em outra posição, porque Jesus está falando que não é para orar de pé, não é para ninguém ver a gente orando. Vamos interpretar? O que Jesus está dizendo aqui é que eles faziam isso para mostrar que estavam fazendo. Ou seja, o problema não é você orar em pé, ou você orar numa praça, ou você gravar um vídeo fazendo uma oração. Não. O problema é a motivação que está no seu coraçãozinho aí em fazer essa oração. O verso 9, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E hoje eu quero me aprofundar com você no verso 9. E o primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui é: Jesus indica para eles uma nova forma de se referir a Deus. Porque até então, eles estavam acostumados a enxergar em Deus, a se dirigir a Deus como juiz, né, como o poderoso de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estavam acostumados com essa nomenclatura, sabe? Deus, Senhor, soberano. E não que Deus não seja tudo isso, tá, gente? Mas Jesus está apresentando uma nova faceta de Deus para essa galera, que é o Deus Pai. Eu vou ensinar vocês a orarem. Quando vocês forem orar, orem da seguinte forma: Pai Nosso. Então tem muita coisa inserida nessa frase aí. Primeiro, ele compartilha o Pai com as outras pessoas. É o meu Pai, mas é o Pai de vocês também. O Pai é nosso. Então Jesus está compartilhando essa paternidade celestial com os discípulos, com as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Porque Deus é santo, ele é juiz, ele é poderoso, ele é Jeová Jiré, ele é o Deus do impossível, mas ele também é Pai. E aí já vem o primeiro ponto dessa oração. Porque todo mundo chama Pai, todo mundo ora Pai, Pai, ai, Pai Nosso, meu Pai. Mas nem todo mundo é filho. Quer dizer, Jesus está expondo, está compartilhando, está abrindo ali, olha, ele é Pai. Mas não tem a ver só com chamá-lo de Pai, mas tornar-se filho. João 1, do 10 ao 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. A oração do Pai Nosso precisa ser feita por filhos. Talvez você não tenha tido um pai terreno, ou você teve um pai, tem um pai que não exerceu ali a paternidade da forma como deveria. E isso meio que frustrou a imagem de pai que você tem. E, consequentemente, Deus, como pai, não existe para você. Salmo 2,7 diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É o próprio Senhor querendo exercer a paternidade dele sobre mim e sobre você. E nós precisamos reconhecer a paternidade dele sobre nós. Vamos continuar? Pai nosso que estás no céu. Opa, peraí que tem uma lição importante nisso daí. Todo mundo sabia onde Deus estava? Claro, né? Nas regiões celestiais. Por que Jesus pede para que a gente reforce isso em oração? Pai nosso que está no céu. Muito simples. Jesus ele queria mostrar que, de fato, o céu é a habitação de Deus e é referência para a terra, em todos os sentidos. E eu quero exemplificar para você da seguinte forma: toda nação tem a sua cultura específica. Todo estado tem a sua cultura específica. Por exemplo, aqui no Pará, a gente toma açaí. Eu, particularmente, tomo com açúcar. De vez em quando, misturo algumas coisas. Leitinho, granola. Não me julguem. Aqui, a cultura é de se tomar o açaí com salgado, com alimento salgado, com comida mesmo ali, com camarão, com carne. Só que se você vai lá pro sul ou sudeste, a cultura de lá é diferente. O açaí é como se fosse uma sobremesa ou energético. As pessoas misturam com fruta, com açúcar. Enfim, uma salada de frutas. Isso é cultura. Agora eu vou dar um exemplo de governo. A Inglaterra é uma nação que meio que chefia outras nações, digamos assim. E essas outras nações que são geridas ali pela Inglaterra, elas têm a Inglaterra como uma referência. Porque é como se a sede do governo delas fosse a Inglaterra. E é isso que eu preciso que você entenda. O céu é a nossa referência, assim como a Inglaterra é referência para aquelas outras nações. No céu existe uma cultura que a gente precisa seguir, porque nós somos de lá.
Se você tira um paraense que nasceu e viveu a vida toda aqui no Pará, um ribeirinho, e manda ele lá pro Rio Grande do Sul, ele vai ter muita dificuldade de se adaptar à cultura daquela região. Inclusive, o açaí que ele vai tomar lá nem se compara com o açaí que ele toma aqui. Não é porque o de lá é ruim, o daqui é melhor. Enfim, é porque a cultura dele é tomar o açaí da forma como se é tomado aqui na região norte. E tirando ele daqui, levando ele pra lá, ele vai sofrer muito, ele não vai seguir a cultura de lá. Porque ele já tem uma referência de cultura, que é tomar o açaí como salgado aqui no norte. Ter o céu como referência é isso. A cultura do céu não me permite acessar outra cultura, apesar de estar vivendo aqui na Terra. Porque, afinal de contas, nós somos estrangeiros nesse mundo. E as nossas atitudes denunciam a cultura do lugar de onde nós viemos, de onde nós somos. Por exemplo, cada nação tem o seu idioma, cada nação tem o seu hino nacional, cada nação tem a sua bandeira. Pegou o código aí? Nossa. Você, como estrangeiro, como representante do céu, tem essa responsabilidade de representar a cultura do céu. O idioma que você fala, o que tem saído da sua boca. As bandeiras que você levanta, elas representam a cultura do céu. Tiago 3,11 diz que é impossível sair água doce e salgada da mesma fonte. A quem que a gente está agradando? A quem que a gente está representando? E vamos partir para o terceiro ponto do verso 9, que diz: santificado seja o teu nome. Você já teve o seu nome ridicularizado? Alguém já levantou alguma falsa acusação sobre você? Ou outro exemplo mais bobo, alguém já escreveu o seu nome errado? É muito chato isso, né? A gente se sente incomodado com isso. Afinal de contas, o nosso nome, ele tem a ver com a nossa identidade. Então é natural que a gente queira proteger o nosso nome de alguma forma. Semelhante a isso, o nome de Deus também aponta para a identidade de Deus. Do seu caráter, para suas ações, para sua fidelidade. Eu vou exemplificar com uma passagem lá no Antigo Testamento. Lá em Números capítulo 20, do 1 ao 13, conta a história de Moisés com o povo no deserto. E mais uma vez o povo estava reclamando, esse povo vivia reclamando de tudo, né? Eles estavam reclamando que não tinha água. E aí Moisés, muito chateado, ele tinha acabado de enfrentar o luto, Miriam, que era a irmã dele, tinha acabado de morrer. Então, assim, Moisés estava bem chateado mesmo, bem cansado. E ele chega pra Deus e fala assim: me dê uma direção, essas pessoas estão reclamando, elas querem água, o que eu faço? E aí Deus orienta ele direitinho, fala: olha, vai pra tal lugar, chegando lá você vai ver uma rocha. Quando você vê essa rocha, você não bate nessa rocha, você só fala a essa rocha. É, gente, Deus e Moisés, eles tinham essas loucuras aí. E aí Moisés chega ali diante daquele povo, já cansado, aquele povo falando na cabeça dele, perturbando, enchendo o saco. E ao ver a rocha, ele não fala com a rocha, mas ele pega o cajado dele e bate na rocha. Aí pode pensar: poxa, mas que bobeira, nada a ver isso, né? Um detalhe só, Deus olhou pra isso? Olhou. E isso custou muito pra Moisés. Era como se Moisés estivesse falando da seguinte forma pra Deus: olha, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina, e eu sei que tu és digno de toda a glória e toda a honra. Mas eu tô diante desse povo aqui, enchendo o saco, tão me menosprezando, tão me ridicularizando, eu já tô de saco cheio. Poxa, Deus, divide um pouquinho essa glória comigo, deixa eu fazer alguma coisa aqui pra mostrar que eu sou capaz, né, pra eles me respeitarem um pouquinho mais. E aí, meus amigos, ao invés de falar pra rocha, ele bate na rocha e a água sai, o povo bebe, e ali Moisés é exaltado, provavelmente, que a Bíblia não deixa tão claro. Só que Deus não se agradou disso, porque naquele momento, uma simples atitude de Moisés revelou o que estava no coração dele, que era o quê? Trazer glória para ele e não para Deus. A desobediência de Moisés revelou isso. Ele queria uma certa pitada de glória para ele. Não, a glória é toda de Deus. A glória é toda de Deus. Deus vai fazer. Deus é poder. Ixi, Deus faz muito. Mas desde que seja através de mim. Então, o fato de você querer dividir glória com Deus não dá certo. E isso tem muito a ver com desonrar o nome dele. O fato de você não canalizar a glória para ele, que é o único digno de receber, é como se você estivesse menosprezando a identidade do Senhor. Lá Isaías 48:11 diz assim: faço isso por minha causa, sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei a minha glória com outros. Santificar o nome do Senhor é reconhecer que toda honra e toda glória é dele. Ele não aceita dividir sua glória. Não caia nesse engano. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Então, santificar o nome do Senhor tem a ver com dar toda a honra e toda a glória a ele. Somente a ele. Esse foi o nosso primeiro vídeo da série sobre o Pai Nosso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha com quem você ama, curte, comenta. E fica por aqui para mais vídeos como esse e para a continuação dessa série que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e a minha também. Beijo!